Se você tiver uma Bíblia aí no seu celular, possivelmente, abra em 1 Pedro 5, eu quero começar com esse texto e aí nós vamos conversar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que Deus nos abençoe. Que desafio enorme! Esse trecho da palavra de Deus, pelo menos para mim, é um grande desafio. Nós somos desafiados aqui a pastorear, somos desafiados a servir de exemplo, somos desafiados a dominar os nossos instintos, somos, portanto, desafiados a fazer algo que eu julgo ser muito difícil: cuidar de pessoas. Pregar a pessoas é relativamente fácil. Promover eventos para as pessoas também é relativamente fácil. Mas cuidar de pessoas, no sentido pleno da palavra, nunca é fácil. Cada pessoa tem um universo. E essas pessoas que estão os pastoreando agora, nessa época, século 21, são pessoas diferenciadas. Diferenciadas em função do contexto onde vivem. Contexto que chamamos de pós-moderno. E o que eu gostaria de enfatizar hoje, pensar com vocês essa dinâmica. Como pastorear em uma sociedade tão diferente daquela que alguns de nós aqui vivenciamos quando entramos para o seminário. Como pastorear pessoas envolvidas com rotinas diferentes das que nós tínhamos no passado. Como pastorear pessoas que estão numa sociedade em mudança. Essa é uma das principais características da pós-modernidade. Então, vamos conversar sobre isso. Com essa citação do Swindoll, tive o privilégio de tê-lo como meu professor há alguns anos, e ele declarou assim, agora em 2012, nas conferências anuais lá do seminário de Dallas: tenho a impressão de que era mais simples ministrar há algumas décadas atrás. A pós-modernidade alterou radicalmente nossa maneira de lidar com as pessoas e com a própria vida, e isso trouxe influência direta sobre o ministério. Eu concordo com o Swindoll, não sei você. Eu também tenho a impressão que era um pouco mais fácil pastorear. Não que os problemas fossem mais fáceis, mas parece que a rotina pastoral era um pouquinho mais simples. Era mais fácil encontrar pessoas. As pessoas tinham alguns pensamentos mais firmes. Elas não mudavam tanto de ideia. Eu não sei se você já se sentiu como eu vou tentar aqui descrever. Mas às vezes quando senta um irmão lá à minha frente no escritório para contar um problema, eu fico ouvindo a história e pensando: Senhor,
o que eu vou responder? Eu não sei. Eu não faço ideia de como interagir com uma situação dessa, típica de uma sociedade líquida, uma sociedade onde os valores estão totalmente corrompidos, uma sociedade onde a família passa assim por uma série de transformações. Recebi há poucos dias atrás, talvez 15 dias, não, um pouquinho mais, um mês atrás, uma situação assim difícil. Chegou uma família na igreja, papai, mamãe, o papai bem mais velho que a mamãe e duas moças. E aí eles se apresentaram, tudo mais, sem que eu perguntasse coisa alguma. Ele falou: pastor, a sua igreja aceita divorciados? Falei: aceita. Do terceiro casamento? Aceita. E eu não sou casado com ela, tudo bem? Tudo bem. Ela, mostrando para a menina, ela é filha só da minha companheira, do primeiro casamento da minha companheira. E essa outra é filha do segundo casamento da minha companheira. Ou seja, ele vinha do terceiro divórcio, ela do segundo, uma filha de cada casamento dela, e eles querem ter um lugar na igreja de Jesus. Como ajudar uma família assim? O que dizer para uma família assim? E você deve ter muitos outros exemplos. Então, a impressão é essa. Era um pouquinho mais fácil. Nós começamos a ouvir hoje em dia as mesmas frases ditas de maneiras diferentes, mas que mostram como está difícil lidar com as pessoas. Por exemplo, você já deve ter dito isso: como o mundo está complicado, ou o nosso mundo está tão diferente, ou quem sabe vivemos situações que nunca imaginaríamos passar. Uma sociedade em mudanças, um mundo realmente diferente, e nós interagindo com essas pessoas, nós através da palavra, no poder do Espírito. Mas não seria diferente trabalhar com essas pessoas hoje ou trabalhar há 30 anos atrás, se não tivéssemos dentro de nós aquele texto que nós lemos no início? O desafio de pastorear. Nós queremos pastorear esse pessoal, nós queremos ser bênção na vida deles, mas vivemos um mundo diferente que afetou a nossa prática pastoral. Esse texto, imagino que vocês conhecem, de David Harvey, Condição Pós-Moderna. Ele diz assim: não há como negar, o mundo mudou, e se não mudarmos, acabaremos nos sentindo como visitantes em um mundo que não respeita o nosso passado e não valoriza algumas de nossas mais profundas convicções. Eu não estou pensando aqui agora nas questões doutrinárias, mas na questão da prática pastoral, na convivência com os irmãos da igreja. Aquela figura que tínhamos assim na mente do pastor, respeitado, amado. Meu pai é diácono de igreja, acho que uns 50 anos mais ou menos. Eu me lembro que toda vez que o meu pai viajava de carro e passava ou pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, ele passava no Frango Assado e comprava um pão para nós lá em casa e um pão para o pastor. Era sagrado. Diácono abençoado. Nós chegávamos, passávamos primeiro na casa do pastor Onésimo Pereira do Nascimento Filho, e deixávamos o pão do pastor.
O que estava por trás do pão do pastor? Uma imagem de respeito, de carinho e tudo mais. Não sei se você tem recebido muitos pães do frango assado, mas a verdade é que a impressão que nós temos, que ele, sabe, aquele respeito, aquela admiração, ela ficou para trás. Agora o pastor não é visto assim, sabe, como o pastor, porque o pastor, essa figura, o pastor, alguns que pastoreiam há mais tempo, eles sabem exatamente o que eu estou falando. Um conselheiro mesmo na hora de crise, um ajudador no momento difícil. São imagens que a sociedade não respeita mais. E na sua representação dentro da igreja, essa figura pastoral, ela vai passando por mudanças. Até que ponto a prática pastoral foi afetada pelas mudanças da nossa sociedade? Como você tem sentido isso? Você que pastoreia talvez há mais tempo, que encontra na igreja pessoas diferentes de algumas décadas atrás, membros exigentes. É uma das características da pós-modernidade. As pessoas são mais exigentes. Mais. As suas preferências e necessidades de uma maneira mais intensa. Nós temos percebido isso. Ele diz que não gosta e diz isso aberto. Ele é incentivado a criticar. Ele é incentivado a dar a sua coisas que nós não gostamos de ouvir. E quantas vezes queríamos nos com aquele manto do ungido do Senhor para dizer: não fala isso assim comigo. Sabe? São mais críticos. Aceitam aquilo que tem sentido para eles, não necessariamente para a igreja. A pós-modernidade mexeu com a maneira das pessoas interpretarem a vida. O que é importante é aquilo que para elas é importante. Então, se família não é importante para elas, não interessa o que a Bíblia diz, interessa o que elas valorizam. Então, estamos diante de membros mais exigentes, que julgam a religiosidade com base na sua experiência pessoal. O culto está bom porque eu gostei. O culto está ruim porque eu não gostei. O sermão do pastor está bom, não é porque ele interpretou de uma maneira coerente a palavra. Está bom porque eu gostei hoje do que ele falou. Não mexeu em nenhum problema meu. Agora, o dia que ele prega assim mais incisivo, eu não gostei. Os membros estão mais exigentes. Os nossos membros, ovelhas, estão mais informados, muito mais informados. Hoje, eles comparam o nosso desempenho porque eles estão assistindo pela televisão uma série de outros pastores. Eles estão vendo outras igrejas. Você prega domingo, você é um dos pregadores que o membro da sua igreja ouve. Que na segunda-feira ele ouve outro pregador, na terça outro, quarta, tal. Não seria de estranhar ele chegasse e falar: nossa, o senhor está bem fraco, pastor. Gostei mais do outro, que eu assisti ontem. Rapidez de informação expõe fraqueza rapidinho. As nossas fraquezas, inclusive. A rapidez de informação gera anseios diferenciados. Talvez isso explique porque algumas igrejas recebem tantos membros e daqui a pouco é uma outra igreja que começa a receber esses mesmos membros que estão transitando, porque eles ficam sabendo. Tem até um jovem da minha igreja, uma linguagem bem jovem,
eu não o via há muitos meses, encontro com ele no mercado outro dia. Eu falei, e aí rapaz, por onde você anda? Eu falei, pastor, eu estou na igreja tal, porque lá está bombando. Lá está bombando. Eu estou lá está bombando. Eu falei, então meu filho, fazer o quê? Betel não está bombando, mas a igreja tal está bombando. Né? Vai explodir. Ou seja, muita informação. A tecnologia também afetou a nossa prática. Não tem como negar. Quantos tu na Bíblia aqui? Poucos. A maioria de nós trouxe no celular, no tablet. Parece uma banalidade observar isso, mas é o impacto. Só o Nagir trouxe. Não, tem 2, 3, pronto. 3 fiéis pastores batistas. Então, a tecnologia mexeu com a gente. Ela está mexendo com a gente. Ela introduziu nas nossas rotinas WhatsApp, Facebook. Ela nos fez preparar PowerPoints ou achar alguém que prepare. Ela nos fez gastar dinheiro com transmissão ao vivo, coisas que nós não tínhamos em nossas rotinas, agora nós temos. Aí, essa semana começamos uma experiência lá na Betel, um programa de transmissão ao vivo pela internet. Aí um irmão na terça-feira, isso foi segunda-feira, na terça-feira falou, pastor, olha, ficou mais ou menos, tal. O senhor precisa trocar de óculos. Foi o que ele percebeu. O senhor precisa trocar de óculos, porque não ficou legal. Ele sabe o que eu falei, mas ele sabe que precisa trocar de óculos. Porque é a questão da tecnologia que nos faz agregar comportamentos novos. Você quer aparecer, troca, coloca uma camisa mais clara, também o outro falou, enfim. Os nossos membros também estão muito mais ativos no que diz respeito à sua postura, ao seu comportamento. Eles querem participar muito mais. Então a reclamação, não sei se acontece na sua igreja, na minha está acontecendo isso. O pessoal fala, pastor, o culto está muito longo. Por quê? Porque as pessoas hoje têm atividade. 1h30 sentado se tornou um tempo longo. Ele quer interagir, ele quer demonstrar suas reações. Há uma inquietude maior e necessidade de adaptação para que a pessoa interaja. Coisas que nós necessariamente não precisávamos fazer. Fazíamos se queríamos. Por exemplo, um fórum para discutir um tema. A gente fazia se queria. Hoje as pessoas quase que nos obrigam. Vamos conversar sobre isso? Quando que nós vamos refletir juntos sobre o tema tal? Membros mais ativos. Membros que têm um critério de seleção. O que eles gostam, o que eles não gostam. Antigamente a gente dizia assim, domingo nós vamos fazer tal coisa. Os irmãos vinham. O pastor falou, inclusive, não sei se na sua igreja ainda é assim, né? Mas o que o pastor falar do púlpito é o que está valendo. O pessoal nem lia boletim, nada disso. O pastor falava do púlpito, irmãos, vai ter tal coisa. A igreja ia. Não mais necessário isso acontece. Porque as pessoas são seletivas. Eu vou. Isso faz sentido? Elas pensam na família, isso é importante. Mas elas também pensam no seu conforto. Elas também pensam no que elas gostam, em quem vai falar, no grupo que vai cantar, no seu tipo de aconselhamento. Lá na Betel nós temos assim uma regra de aconselhamento. Não tem pastor principal para aconselhamento. Quando a pessoa liga e pede um aconselhamento pastoral, nós fazemos questão de dividir mesmo.
Mas é interessante, o Fernando, que trabalha comigo, algumas pessoas preferem ele do que eu e algumas preferem eu do que ele. Então já aconteceu do irmão ligar e falar: ó, se for para o pastor Guilherme, eu não quero. Por quê? Porque ela sabe as minhas opiniões sobre algumas coisas, eu falo. Então ela prefere o outro, até descobrir que ele também pensa mais ou menos parecido. Aí ele quer um outro, porque nós vivemos na época que as pessoas têm muita oportunidade de escolha. Por que elas não teriam na igreja? Já aconteceu de alguém te sugerir educadamente que você deveria mudar a sua maneira de pregar ou incluir algum tema? Já aconteceu? Está acontecendo. As pessoas, elas interagem mais. Por quê? Porque elas decidem por seleção. E voltando à questão lá dos vários pastores, o que acontece? Você diz que tal coisa é certa ou errada, você abre a Bíblia, você prega sobre isso, o pregador da segunda prega o contrário e ela vai fazer uma seleção. O que eu prefiro? O pregador da segunda-feira. Ele é melhor. Ele me convenceu. Então, doutrinariamente, nós começamos a ter uma situação engraçada. Ele é membro da sua igreja, ele é de uma igreja batista, mas as convicções dele não são as que você prega, nem a da sua doutrina denominacional. Ele é ovelha do outro pastor. Ele até dá o dízimo na outra igreja. Já descobriu isso? Que ele é fiel contribuinte do fulano de tal, né? Ok. Ele escolheu, é uma obra mais relevante, de repente ele vai dizer isso. Enfim, nós vivemos numa sociedade que apela a mudanças, várias mudanças, e nós interagindo. O vice-docente chega a escrever assim: vivemos em um mundo cada vez mais rápido, as mudanças são muito rápidas, as inovações chegam aos montes. A tecnologia muda vários aspectos da nossa rotina. Todos os segmentos da sociedade clamam por mudanças. E essa se tornou uma das principais linguagens do nosso tempo. Pastor, por que a nossa igreja não muda? Por que nós não fazemos algo diferente? Aqui na igreja as coisas são muito paradas. É tudo igual. E não são apenas jovens falando isso. A representação social que está dentro da igreja começa a nos pressionar por mudanças. Vamos mudar, vamos mudar. E lá estamos nós. Alguns já pirando. O que eu faço? Vou mudar como? Vou inovar em quê? Vou começar a pregar de calça jeans e camiseta? Vou, criar uma página diferenciada no Facebook? Como é? O que eu vou fazer? Que mudanças fazem sentido a minha prática como pastor? O que vai agregar mais? O que vai comunicar mais? Como eu vou interagir com esse pessoal que quer mudanças? Nós começamos a ter questionamentos e preocupações que nunca tivemos. Alguns aqui têm da mesma idade do meu filho. O Guilherme já tem 21 anos, vai fazer 22 agora. Algumas mudanças, se é que eu posso chamar de mudanças, algumas rotinas um pouco diferentes que eu comecei a cultivar no ministério, foram por causa do meu filho. Foram dicas que o meu filho me deu. Em conversas. Algumas conversas só nós dois e outras à mesa. Ele e a minha filha de 6 anos, que também já me deu algumas dicas. Então a minha filha me deu uma dica que nós estamos considerando lá na igreja. Ela falou assim, pai, não tá legal o culto infantil. A Maria lá falou. Falei, por que não tá
tá legal o culto infantil, Maria Laura? Falou, não sei, tá meio parado. Bom, é a percepção de uma criança de 6 anos. Aí, conversando com a equipe, nós chegamos à conclusão que, de fato, estava um pouco parado na linguagem. E a gente podia mudar algumas rotinas pequenas, mas para dar um sentido de mais interatividade. Guilherme uma vez fez a seguinte ponderação, falou, pai, você precisa pregar menos. Isso foi há 2 anos atrás, exatamente. Eu estava numa fase de pregar 1 hora, exatamente. Frase boa, eu bambava aqui. Eu gosto de pregar, eu pregava 1 hora. Uma vez preguei 1 hora e 15 minutos. E os irmãos, eu descobri que eles me amam de verdade. O pessoal ficou até o final. Ele falou, pai, você está pregando demais. Foi a percepção do meu filho. Então, quantos Guilhermes têm a mesma percepção? Vários, talvez. Então vamos diminuir a mensagem, vamos enxugar um pouco. Descobri que dá para fazer isso sem grandes problemas. Dá para fazer? Ele ficou mais feliz, vários ficaram, mas para mim, particularmente, eu gosto de pregar 1 hora. Percebi que, diante da pós-modernidade, esse quadro representa algo muito significativo. Vocês já devem ter visto, é um quadro famoso, eu não sei quem é o autor. Mas esse senhorzinho dá a impressão de estar ali tranquilo, né? Olhando a catástrofe que está acontecendo do outro lado do lago. Está bem lá na frente, está ali sentadinho, tranquilo. O pessoal do lado de lá está em sofrimento, mas ele está na boa, sentado e tranquilo. A questão é, será que nós estamos como esse senhorzinho, vendo apenas o que ocorre nesse mundo moderno, as pessoas ali com uma série de interações novas, problemas novos, rotinas novas, preocupações novas, enquanto nós sentadinhos aqui no nosso banco da prática pastoral, estamos dizendo, eu vou continuar como fui até hoje. Já estou aí da metade para do meu tempo útil, deixa quietar aqui a minha consciência. Será que nós estamos assim? Parece que ele nem está olhando de frente, ele está olhando para o lado. Eu tenho a impressão que de vez em quando nós estamos assim. Está acontecendo algo na nossa sociedade. Várias coisas estão acontecendo para ajudar essas pessoas. Como interagir melhor com elas? Como pastoreá-las? Como fazer isso? Como pastorear o rapaz que está ali impregnado de tecnologia, que não consegue se sentar para te ouvir? Como interagir com aquela família que chegou destruída e que tem na sociedade todo o apoio para ir para o 4º divórcio se não der certo esse relacionamento? Como agir? O Robert Emmet, ele escreveu assim: ignorar as mudanças eclesiásticas advindas da pós-modernidade é um dos maiores perigos para a igreja desse século. Os riscos são enormes, as consequências alarmantes. O mundo corporativo está estudando a sociedade, pois não quer perder dinheiro. Mas e nós? Nossa questão não é dinheiro, são vidas. Eles não querem perder dinheiro, não querem perder espaço. Então eles se reinventaram. Até que ponto nós temos a coragem de nos reinventar, na nossa prática mesmo?
na nossa maneira de fazer, nas nossas abordagens, para atingir pessoas. Como nós faremos isso? Ou devemos fazer isso? Aqui o Ferguson jogou pesado. Não somos mais a igreja dos nossos avós. Que pena por um lado, que bom por outro lado. Temos oportunidades que eles não tiveram. Temos problemas que eles não tiveram, mas temos oportunidades também. Há um mundo novo, onde nós não podemos ser uma imagem apagada na sociedade. Eu gosto de uma frase, eu não sei se é de Strong, eu acho que é, não tenho certeza. Ele diz que há no pastor, ou deveria haver no pastor, aquela veia profética para fazer a diferença mesmo, para se sentir notado. Se nós queremos nos sentir notados, eu acho que nós precisaremos nos reinventar em algumas práticas, fazer algumas coisas diferentes. O que repensar então? Para a nossa conversa agora, eu acho que tem 3 blocos que nós precisamos repensar: a nossa comunicação, a nossa postura, os nossos valores. Quando eu penso em nossos valores, eu não estou falando de valores bíblicos. Estou falando de valores agregados à nossa prática. Então, considerando esse mundo diferente, essa sociedade em mudanças, há algo que nós podemos melhorar na nossa comunicação? Uma coisa para pensarmos agora. Há algo que podemos melhorar na nossa postura? Será que o nosso comportamento diante da nossa comunidade, ela precisa mudar em alguma coisa? E aqueles comportamentos que para nós são tão importantes, é coisa de pastor, mas parece que agora as pessoas não compreendem assim. Será que há algum valor no nosso comportamento que precisa ser mudado? E pensando nesses 3 blocos, então, a minha proposta agora são 15 minutos, Lourenço. Minha proposta qual é? Refletirmos sobre esses pontos aqui. Adequada, interação pastor-ovelha, que elementos da pós-modernidade podem nos ajudar na nossa prática? Antes de vocês falarem, eu vou contar uma experiência em 1 minuto, aí vamos falar. Eu estudei no Seminário do Sul, como alguns colegas aqui, e fui pastorear no Rio Grande do Sul, em Panambi. Foi lá que aprendi a tomar chimarrão, não é isso, Feliz? E fui pastorear uma igreja numa cidade bem pequena. Panambi é uma cidade pequena. Uma igreja, metade eram filhos de alemães e a outra metade também. Então, pessoal bacana. Até comentei com um colega na hora do café que ali era o seguinte: se eles dissessem nós vamos fazer, eles faziam mesmo. Se eles dissessem nós não vamos, pode esquecer, parta para outra. Eles eram assim, radicais, sim e não. Estava no Rio há 4 anos, fui para o Rio Grande do Sul e tal. Então eu tinha um terno completo, aquele com colete, sabe? Ele era azul, terno com colete. Ele era azul com listras. Colete de qual? Eu na época pesava 48 quilos quando eu saí do seminário. Tá? Enfim, imaginem, eu era uma figura. Só minha esposa me achava bonita. Até minha mãe estava começando a pensar que ela devia ter investido mais na minha alimentação. Eu era um palito, era bem magrinho. Bom, eu andava de terno para tudo quanto era canto. O calor no Rio Grande do Sul é para valer também. Quem já morou lá sabe. Chegou o verão e eu
Fui um domingo para a igreja, com a calça do terno, com a camisa, com a gravata. Lembro que eram umas gravatonas assim, ó, largas, né? Era a época das flores, aquele negócio, tava bonito pra caramba. Enfim, fui, não levei a parte de cima, estava muito quente, não levei o paletó. Eu morava pertinho da igreja, estava a pé assim, encontro na calçada um casal que estava indo para a igreja, ele era diácono da igreja, gente boa toda a vida. Falou, tudo bem, pastor? Tá com pressa hoje, não tá? Falei, não, tudo normal. Ah, o senhor deve estar apressado. Fiquei pensando por que ele disse isso, mas por educação ele disse nada. Aí foi. Entro, passei na minha sala, rapidinho. Aí entram 3 diáconos aí. Tudo bem, pastor? Hi, Hitler. Pastor, vemos aqui saber se está tudo bem, senhor. Está tudo bem, irmão. Deixa eu ir. Aí um deles me disse, pastor, vai ser muito difícil ouvir você dessa forma. Até então eu não descobri que era paletó. Passei no cabelo, dei uma olhada. Aí caiu a ficha. É do paletó que vocês estão falando? É do paletó. Porque na época, acho que a segunda de Panambi tinha 40 e poucos anos. Falou, nesses 40 e poucos anos, nunca alguém pregou aqui dessa forma. O que eu fiz? Fui buscar o paletó. Não teve dúvida. Fui, busquei o paletó, voltei, tá? Preguei e guardei aquilo da seguinte forma na minha mente. Naquele momento, eu era recém-chegado na igreja, acho que tinha um mês isso. Um paletó naquele momento poderia gerar problemas que eu não queria ter naquela hora. Um paletó. Naquele momento. Eu achei que não precisaria ter problema com paletó logo na chegada. Entendeu? Encontro depois de todo esse tempo com o atual pastor de lá. E falei, meu amigo, como a vida mudou. O cara pregando de calça jeans, camisa polo. Digo isso então para dizer o seguinte: aquela igreja, como a sua, como a minha atual igreja, ela está fazendo uma leitura da sociedade. Não é só paletó ou camisa. Ela está lendo comportamento. Qual é a nossa interação com esse pessoal?